Bom dia, bom dia. A paz de Jesus, amor de Maria. Começando o nosso cafezinho com Jesus. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço e conheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo o que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, que a graça e a paz estejam no nosso coração. Como é bom a gente conversar com Deus, como é bom a gente se unir a Ele. E quando nós entendemos através do catecismo o andar da Igreja de Cristo, o caminhar da Igreja de Cristo, nós vamos vendo os sucessores deles que chegam até nós, né? Onde que a Igreja mantém de pé essa unidade dos apóstolos de Cristo, que foi escolhido por Ele, passando de sucessão a sucessão, até chegar a nós, né, que estamos hoje aqui, os nossos bispos, a cada um de nós. Então, assim, é uma graça muito grande que temos no nosso meio, onde quando nós olhamos para a Igreja de Cristo, olhamos para a Igreja Católica, Apostólica, Romana, e como conseguimos entender e identificar essa autoridade apostólica que foi dada pela presença de Jesus viva no meio de nós através deles, nos ensinando, anunciando o reino de Deus, conduzindo como deve ser conduzido e com um mover do Espírito Santo na igreja, pelos apóstolos, pelos nossos bispos, um só entendimento, um só andar, né? E quando a igreja ela se depara com as desgraças, com as contendas, com o mal tentando destruir ela, Jesus disse que não ia ser abalada, e não foi. Como diz alguns, né, protestantes aí que protestam, né? Por que protestante? Porque protesta a Igreja Católica. Como Lutero protestou, se desvinculou na hora que a igreja mais precisava da presença dele, ele caiu fora do barco, ele pulou do meio do barco, né? Mas a igreja manteve de pé. E aí uns dizem que essa reforma foi a nova igreja de Cristo, sendo que a igreja de Cristo era imperfeita, né? Que agora sim, a perfeição, porque eu pulei do barco, é como dentro da tua casa. Se tua casa está com um problema e você larga a tua casa e pula do barco, você não resolveu o teu problema. Você simplesmente deixou para trás ele de uma forma assim, excluiu e acabou. Agora, o bom combatente, aquele que é fiel, ele sabe, Jesus disse para eles, né? Pega a sua cruz e siga-me. Porque nós seremos perseguidos, porque nós vamos ser perseguidos, vamos ser atacados. Por quê, irmãos? Porque o querer de Deus contradiz com a vontade do mundo. E o mundo quer te oferecer várias regalias, orgias, prostituição, bebedeira, coisas erradas. Então, e a igreja, ela vendo tudo isso, ela vai conduzindo o seu povo como os pastores que Jesus deixou, que é os apóstolos, que vai unindo o querer de Deus com nossa humanidade defraudada pelo pecado. E nós vamos o quê? Vamos nos libertando do pecado e nos unindo a Deus através dos ensinamentos da igreja. E como é importante a gente entender que ele deixou os apóstolos e os apóstolos seus sucessores, e esses sucessores hoje são os nossos bispos. Vamos ver na palavra? O parágrafo do Catecismo 938 vai dizer assim, já é um resumo. Os bispos estabelecidos pelo Espírito Santo sucedem aos apóstolos. São, cada um por sua parte, princípio visível e fundamento da unidade entre suas igrejas particulares. Vamos pegar a nossa palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, no versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Aqui está, irmão, aonde que foi constituída pelo sangue do Senhor Jesus. Os bispos, através do agir do Espírito Santo. Que nós possamos louvar a Deus, rezar pelos bispos, rezar pela igreja,
que o nosso Senhor disse para a gente rezar pelos operários, porque a messe é grande. Então, assim, diante dessa grandiosidade de anunciar o reino de Deus e transmitir a verdade de Cristo, nós temos que pedir a Deus, peça a Deus mais operários para a messe. Por quê, irmãos? Porque nós temos que nos unir cada vez mais e ficar fortalecido. Como a igreja já passou por uma turbulência muito forte, eu acredito que foi uma experiência que tiveram junto com aquelas pessoas, aqueles que abandonou o barco, aqueles que não quis mais, aqueles que... Foi uma peneira, né? Os maus saíram junto com aquele momento difícil ali que aconteceu da igreja. Aqueles que verdadeiramente amavam a Deus ficaram. E aqueles que não, que achavam melhor seguir sua vida do jeito mais fácil e como queria conduzir, tira fora os sacramentos, tira fora isso, tira fora aquilo. Não, isso não está certo. E conduziu da sua maneira, vamos viver só na fé. Querido irmão, querida irmã, eu prefiro caminhar com a igreja. Porque Cristo deixou a igreja, então é com ela que nós vamos caminhar. Vamos basear no que Cristo disse, vamos lutar para que a verdade seja sempre amparada em Cristo. E é isso que a igreja luta, os membros da igreja lutam, que ela seja amparada na verdade. Correu alguma coisa fora da verdade? Vai ser corrigido. E não se excluir da igreja. Quem sai da igreja católica por causa do irmão, nunca entrou na igreja por causa de Cristo. Que Deus abençoe. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós não seguimos uma pessoa, nós seguimos a Igreja de Cristo, que Ele é a cabeça. E nós fazemos parte como membros. Se você segue uma pessoa, vai formando várias igrejas, né? Porque você não aceitou o que aquela pessoa disse. Por isso, irmão, tem a igreja. Porque a igreja é a igreja. Não tem como você contradizer. Estou seguindo o Papa. Não, estou seguindo a igreja de Cristo. Por isso que Cristo deixa a igreja. Para que você não tenha dúvida em quem você está se unindo. Aos apóstolos. Não é uma pessoa, são várias. No mesmo pensamento, na mesma unidade, no mesmo caminhar. E é assim que a igreja caminha. Lutando para essa unidade. E essa unidade é mantida quando tem o Judas no meio, vai lá, toca o piseiro. Por isso que Jesus deixa o Judas, né? Para que já aprenda a lidar com a situação. Veio um, traiu, caiu fora, se matou, se enforcou e continuou, substitui. Vem vindo alguém no lugar. Matias, né? Vem outros no lugar, vamos rezar, vamos pedir mais um. E veio mais um. E assim vai indo até hoje, né? Então aqueles que não aceitam, tchau, fora, vaza, vai construir o teu querer. Aqueles que estão comigo, continua, vamos caminhando, vamos purificando, vamos indo. Como é bom ser católico, apostólico, romano. Que Deus abençoe. Um grande abraço.